Eu deste outro lado da vida. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 39. Conjecturas. Embarcamos e antes que a nave decolasse, acenamos para os nossos amigos de nosso lar, já sentindo saudades daqueles dias de convivência e aprendizado. A nave, sem qualquer ruído, ergueu-se do solo, planou por instantes, para em seguida avançar lentamente, fazendo um derradeiro vôo panorâmico sobre a esplêndida cidade com seus modernos edifícios, inúmeros bosques e parques de lazer. Vamos para a terra, disse para Odilon com voz resignada. Doutor, não é tanto assim, replicou o amigo. A nossa cidade, embora lentamente, está melhorando. Ainda falta muito, mas quem sabe? Dentro de um século ou dois, não é, Odilon? Emendei. Ela realmente se nos apresente como a cidade de nossos sonhos, bem administrada, sem falcatruas, sem sujeira nas ruas, sem obras começadas e não acabadas, sem tanto vandalismo contra a natureza, sem tanto noticiário deprimente nos jornais. Quem ouve o senhor falar assim achará que estou falando da Uberaba terrestre. Porém, em verdade, a diferença entre uma e outra é pequena. A Uberaba do além que habitamos é quase 3 vezes maior, quando quase às margens do Rio Grande, na divisa com o estado de São Paulo. Pelas janelas da aeronave, atentamos para o nosso lar, que já mal podíamos divisar. E mudando de assunto, comentei. Odilon, você ouviu aquela história de um suicídio em nosso lar? Que coisa, não? Quem poderia imaginar que tal pudesse acontecer numa cidade tão avançada e, por assim dizer, situada no primeiro mundo do planeta espiritual? Se eu ainda estivesse encarnado e ouvisse uma informação assim, mandaria prender o médium e, se possível, o espírito que por ele tivesse comunicado. Impressionante. Em nossa cidade, na Uberaba do Além, não é de se admirar os atos de violência com os quais ainda somos chamados a lidar, mas, doutor, estamos nos esquecendo de algo, sentenciou Odilon. Judas era apóstolo do Cristo e praticamente convivia com o céu diariamente, e não obstante. Realmente você tem razão, observei. Judas, um dos 12, infelizmente, cometeu suicídio. Estamos nos referindo a autoextermínio físico. No entanto, em outras esferas, os espíritos que se colocam contra as leis divinas se auto-aniquilam moralmente, porque, conforme já ouvi o senhor mesmo dizer, o nosso Chico Xavier ensinava que o suicídio é uma guerra inútil e vã contra Deus e nós mesmos. Sim, é verdade, redargui. O número de suicídios na Terra vem crescendo de maneira assustadora. Milhares em todo o mundo vêm desistindo de viver como se tal lhes fosse possível. Tenho muita pena desses nossos irmãos e irmãs que não compreendem o significado da vida e fogem do campo da luta redentora. O senhor, porém, sabe disso melhor do que eu, argumentou Odilon. Os casos de insanidade mental, igualmente, vêm se multiplicando por falta de estrutura espiritual. O homem, quando não consegue administrar os seus conflitos íntimos, opta pela deserção. Tudo isso, meu caro, é falta do Cristo no coração, mas do Cristo verdadeiro. As religiões, em geral, vêm deturpando aos seus adeptos a imagem do Senhor,
induzindo muitos deles à descrença. A religião na Terra vem sendo professada por conveniência e não por convicção. A essência da espiritualidade está se evolando do frasco e, dentro dele, o perfume do Evangelho se revela com odor adulterado. Entre mentes, um dos condutores da aeronave aproximou-se e me entregou um comunicado que, naquele instante, havia sido transmitido para mim. Li o comunicado e, de imediato, o passei ao Odilon. Que maravilha, doutor! Exclamou o amigo. Acredito que tal iniciativa será a primeira. Sinceramente, eu ainda não havia ouvido falar em tal possibilidade. Isso é coisa de Chico, ponderei. Tomara que a tarefa em perspectiva possa ser colocada em execução sem maiores dificuldades. Realmente, será algo sui generis no campo da literatura mediúnica. E, com o comunicado nas mãos, tornei a lê-lo. O médium Chico Xavier acaba de convidar um médium encarnado para participar com ele numa obra mediúnica em parceria, contendo 20 sonetos da poetisa Alta de Souza. O livro, no entanto, deverá ser editado aqui e não na Terra, como de praxe. Ainda há poucos dias, o médium, em estado de desdobramento, conversou com Chico Xavier, examinando tal possibilidade, que em breve será levada a efeito. Um livro de sonetos de alta entre os dois mundos, exclamou Odilon. Quem diria que mediunicamente tal pudesse acontecer? Realmente, a mediunidade possui nuances que estamos longe de compreender. Ao que sei, Alta de Souza já se encontra domiciliada em plano superior. Ela não voltou a reencarnar na Terra. E certamente continua a inspirar os seus versos aos médiuns que, evidentemente, os captam com as suas respectivas percepções. O poema mediúnico não pode morrer. Estamos na atualidade, vivenciando a fase da prosa, mas a poesia não desaparecerá nunca. Ela atua no inconsciente das criaturas, concorrendo na elevação de seus pensamentos e emoções. Uma simples trova construída em 4 versos apenas encerra um mundo de ideias. Naquele exato momento, a aeronave pousava no aeroporto de Uberaba do Além, que se mostrava repleto de outras aeronaves, inclusive com voo direto para o exterior. Logo que descemos, Odilon e eu avistamos Manuel Roberto e Domingas, que nos acenavam da ampla sala de desembarque. Como é bom ver gente como a gente, exclamei. Saudades de nossa turma, doutor, respondeu Odilon. Você notou o ar que respiramos mais pesado? Indaguei. Sim, doutor, um pouquinho. Pouquinho nada, contestei. Estou quase me sentindo de novo com um cigarro aceso na boca. Andamos um pouco e chegamos à sala de desembarque, sendo abraçados efusivamente por Manuel e Domingas. Que saudades, doutor, disse Manuel. Vai acostumando, porque eu estou de mudança, falei. Vim só buscar a minha mala. Consegui uma passagem só de ida para nosso lar. Lá não tive nenhum aborrecimento. Lá não é céu, mas, para mim, o céu não precisa ser melhor do que aquilo, não. Notei quando Odilon piscou para o Manuel, que, então, começou a sorrir. Ora, o senhor sabe o quanto nós o amamos, falou o companheiro, pegando a minha pequena maleta.
nós e os seus clientes. O senhor não sabe da fila que está à sua espera. Cada dia vem chegando mais gente, doutor. Temos quase 500 pedidos de emprego no hospital. Todo mundo quer trabalhar com o senhor. E todos perguntando pela vassoura do doutor Inácio, observou Domingas. Ai, Odilon, eu acho que vou voltar daqui mesmo. Depois você me manda a minha mala. Entramos no espaçoso veículo conduzido pelo Manuel e tomamos a direção do hospital. Conte-nos, doutor, solicitou Domingas. Como foi tudo? Foi tudo bem, respondi. Nossa, visitamos tantos lugares, aprendemos tanto, não é, Odilon? Vocês foram convidados para uma viagem a nosso lar, comunicou Odilon aos dois. O governador os espera. Clarencio e André Luiz foram de extrema gentileza e nos acompanharam o tempo todo. A cidade cresceu muito, mas continua linda, muito bem cuidada em todos os aspectos. Mas eu também fui convidada? Inquiriu Domingas. Sim, você também, respondeu Odilon. O governador pretende que venhamos a manter um intercâmbio cultural entre as nossas cidades. Clarencio vai ser o futuro governador de nosso lar, contei. Doutor, eles pediram reserva. Ah, eu me reservei até agora, respondi. Não contei nada para ninguém lá e depois, fofoca boa, a gente não deve segurar. Clarencio, exclamou Domingas, com a sua curiosidade feminina, futuro governador de nosso lar? Para quando? Domingas, você não me peça tantos detalhes assim. Ao que pude saber, o governador está prestes a se transferir de residência. Peço a você, Domingas, que guarde o mais absoluto segredo. Se a notícia vazar, ele saberá que foi o Odilon que a espalhou. Eu, doutor, redarguiu o diretor do liceu. Claro que foi você, respondi. De nós dois, quem é que mais conversa? Sorrimos como bons amigos, que sempre fomos, e o veículo, conduzido pelo Manuel, estacionou à porta de entrada do hospital. O que é isso? Perguntei, vendo uma pequena multidão a nos esperar com uma faixa estendida. A turma quer recepcioná-los, doutor, ao senhor e ao doutor Odilon, explicou Manuel. Temos muitos estagiários do liceu que desejam abraçá-los. Vocês sabem que eu sou avesso a festas. De nada valeram, porém, os meus reclamos, pois a turma, em uníssono, começou a gritar. Hip, hip, urra! Hip, hip, urra! Hip, hip, urra! Sejam bem-vindos de volta, doutor Inácio e doutor Odilon. Sejam bem-vindos. Baixinho, cochichei aos ouvidos do companheiro. Odilon, depois dos ramos em Jerusalém, veio a crucificação. Sorrimos, e os amigos, com inúmeros beijos, abraços e encontrões, se atiraram sobre nós.